Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Galera, você já ouviu falar sobre proxalutamida? Proxalutamida, né? É um remédio que está sendo aí ventilado como uma possibilidade, uma alternativa no tratamento para a Covid-19. Quem diz isso? A ciência, os pesquisadores, a OMS? Não, o Bolsonaro. O presidente agora vai pedir o estudo de mais um medicamento sem eficácia comprovada, hoje usado contra o câncer de próstata, por exemplo. Chama-se proxalutamida. Já tem uns 3 meses que isso aí não está no mercado, né? Que é uma droga ainda sendo estudada, né? Mas que alguns países já têm mostrado melhores. Isso existe no Brasil de forma não ainda comprovada cientificamente, de forma não legal, mas que tem curado gente. Aí você já vê que não tem validade nenhuma esse tipo de indicação, né, ou esse tipo de declaração. Mas o Bolsonaro andou falando dessa proxalutamida. E muita gente foi atrás, tá? O gado do Bolsonaro se empolga muito com qualquer merda que ele fala. A gente está numa atual situação do Brasil onde a gente fica discutindo o nome de remédio, né, por mais complicado que seja, como uma alternativa, né, para a Covid. Só que tem que ter toda uma questão de lógica, de ciência e pesquisa envolvida. Coisa que não tem com o Bolsonaro. Ou tem, e a gente não entende direito qual que é a real. Certo? Bolsonaro, né, recentemente aí, andou indicando o tal kit Covid. Vocês se lembram? Então, kit Covid, a princípio era um tal de kit precoce. Se você tomasse aquele remédio, você nem pegava a Covid, se pegasse, não evoluía para um quadro grave. Depois passou a ser um kit, né, indicado para as pessoas que já estavam infectadas, mas estavam no início da infecção. Para que ela não evoluísse para um quadro grave, você tinha que tomar o kit Covid. Já não era mais precoce, era a fase inicial. Depois perceberam que também não funcionava, e aí começaram a indicar em tratamento off-label, quando nada mais funcionava em pessoas com quadro grave, né, já que não tem recurso algum, nenhum remédio disponível, tata cloroquina na galera. O kit Covid era composto por cloroquina, remédio para malária, né, que ajudava a matar o protozoário da malária, ivermectina, que ajuda a matar, né, um parasita, que no caso é o piolho, né, e tinha outras questões alternativas ali, outros compostos químicos alternativos e até tratamentos alternativos, como ozônio retal, por exemplo. Tudo isso estava lá contido no protocolo do kit Covid. Foi verificado, né, que não funcionava, foi comprovado cientificamente que não funciona, né, mas a gente acabou, né, tendo contato com revelações meio escandalosas, né, absurdas, como por exemplo é o caso da Prevent Senior, né, que por uma questão aí talvez de grana ou de afinidade com o governo Bolsonaro, ou algum tipo de recompensa financeira, né, que a gente não consegue detectar no primeiro momento, né, eles estavam estudando os efeitos desse kit Covid que não funcionava, cientificamente comprovado, né, e usando seres humanos como cobaias. No caso, eles operavam planos de saúde, e eles pegavam os seus próprios, né, segurados, seus pacientes em estados, né, de infecção de Covid, e tacavam kit Covid na galera. E como não dava certo e a galera morria, né, os velhos lá, né, eles utilizavam, né, esse descarte dos velhos, né, de duas maneiras. Primeiro, né, para esconder as suas experiências secretas. Então eles fraudavam o atestado de morte, né, forçavam a morte dessas pessoas, dando remédio que não funcionava, né, consequentemente esse segurado que já estava gerando prejuízo para a seguradora, né, deixava de ser um prejuízo, né. No caso eles tratavam óbito como alta, né, nesse mesmo processo de óbito como alta, né, passava a impressão de que eles tinham um tratamento alternativo, né, ainda extraoficial que funcionava. Lógico, tinha um número menor de mortes por Covid dentro dos quadros da empresa, porque eles fraudavam, né, o número de mortes reais por Covid, né, fraudavam o atestado de óbito. Então era tudo útil e agradável. Correto? O presidente ficava feliz, a empresa ficava feliz, a pessoa lá morria durante o tratamento e ninguém ficava sabendo do que ela morreu. Morreu de qualquer coisa menos de Covid, que era a real causa da morte. Então, olha só que coisa cabulosa, uma experiência com cobaias humanas, né, com vários crimes em sequência ali,
para esconder. É um negócio absurdo, cara. Eu gostaria de ficar falando toda hora sobre isso, porque eu não consigo admitir como tolerável, razoável a gente... O que ocorreu, né, com esse caso do Covid aqui no Brasil foi algo criminoso, galera. A gente viu o caso da Prevent Senior com um tal kit, né, Covid lá, certo? Mas foi pior do que isso, né? A gente agora tem um novo fato que traz esse proxalutamida, né, que também passou, né, a ser investigado por ter suspeitas de pesquisas com cobaias humanas nas mesmas condições da Prevent Senior, né, e também escondendo os resultados, maquiando mortes, tudo de maneira ilegal, tudo de maneira criminosa. Nem as suas próprias cobaias, né, eram devidamente informadas da sua condição. Os protocolos de segurança nenhum era respeitado, né, nesses processos ocultos aí. Né, e eles mantinham toda a experiência escondida, né, no escuro, simplesmente fraudando alguns documentos como atestados de óbito, por exemplo. Então, cara, né, não foi só o kit Covid e a Prevent Senior. Foi revelado agora. A proxalutamida também passou por um processo desse. Né? Identificou-se que proxalutamida, né, tenha causado, oficialmente identificado até agora, cerca de 200 óbitos durante uma pesquisa ilegal, no mesmo padrão da Prevent Senior. Né? E a gente está falando de gente que fraudava atestado de óbito. Então não dá para saber realmente se foi só esses 200 óbitos. Era um número excessivo, né? É óbvio, 200 óbitos tratando de um remédio ineficaz é um número excessivo, né? Além de vários efeitos adversos, né? São os efeitos colaterais, né, desses tratamentos que eles fizeram nas suas pesquisas lá. O próprio comitê científico, né, para pesquisa, que tem que ter, para garantir a segurança do processo, uma autonomia e uma independência, né, de quem está patrocinando a pesquisa, ele era diretamente ligado aos pesquisadores, né, à empresa que estava patrocinando a pesquisa, ou seja, estava contaminado no processo. Então tem um comitê que garante a segurança da pesquisa, certo? Então ele tem que ter uma independência, uma autonomia. E nesse caso, do proxalutamida não tinha. Né? A própria empresa, que estava interessada em fazer o seu remédio dar certo, fazer a pesquisa, patrocinava o comitê de segurança, que logicamente estava comprometido com os interesses da empresa. Percebe que é tudo meio esquisito, cara? Então não tinha garantia nenhuma de protocolos éticos, né, protocolos científicos de segurança, né, tanto para os pacientes utilizados ali como cobaias, né, como a carga da medicação utilizada ali com segurança, né, nesses voluntários, entre aspas. Então, cara, era tudo muito bagunçado. Então morreu muita gente, acredito que muito mais do que 200, né? Chegaram a um número aí de, só no estado do Amazonas, que foi um grande laboratório de teste durante essa Covid, chegaram ao número de 645 vítimas dessa pesquisa com a proxalutamida, tá? Então é muito mais, né, do que 200 pessoas. Oficialmente, foi descoberto até agora que a empresa tinha um número, né, X de 294 voluntários, né, que nem sabiam a sua condição. Né? Então são cerca de 300 pessoas. Mas as investigações já identificaram quase 700, né, pessoas que foram tratadas com essa medicação alternativa nessa pesquisa. Irregular, ilegal e criminosa. Então a condição do número de mortes a gente sabe que pode estar claramente contaminado pelos interesses da empresa. Eles deveriam, né, pegar as pessoas durante a pesquisa com quadros leves de Covid. Então, uma pessoa que não tem muitos sintomas. E aí tratar com a medicação alternativa durante a pesquisa, né, de maneira segura. Mas você já percebeu que se o comitê científico que garantiria essa segurança estava comprometido com a empresa, então devem ter dado doses cavalares para essas pessoas. Intoxicado essas pessoas com essa medicação para fazer a pesquisa, para fazer um controle da reação, né, em diversas fases, em diversas doses da medicação na doença. Essas pessoas que eles usaram durante as experiências não eram pessoas de quadro leve. Tá? Eles pegaram pessoas em quadros graves de Covid, justamente porque já era de maneira ilegal muito, né, da pesquisa deles, então já que é para fazer, faz de qualquer jeito. O que fica claro para mim nesse evento da proxalutamida ou da Prevent Senior? Fica claro para mim que aproveitaram que o Brasil, nas mãos desse governo, estava meio que sem controle, né, e tinha até um certo incentivo e um certo interesse do presidente da República, né, em patrocinar o remédio milagroso,
E muitas empresas, né, de conduta mau caráter ali, aproveitaram o momento para fazer suas próprias pesquisas que eles não conseguiriam em momentos normais da humanidade. Durante um evento normal, durante uma pesquisa comum, né, de medicações, eles não iam conseguir as autorizações necessárias para testar em cobaias humanas. E os próprios testes com humanos, né, passam por um rígido protocolo de segurança, que primeiro garante a segurança, né, dos voluntários. Esses voluntários têm que saber a sua condição, né, de estarem sendo utilizados nessas pesquisas, que medicação vai ser administrada para eles, qual a dose, quais os possíveis, né, efeitos colaterais. Então, se você parar para pensar, todo esse processo aí é muito caro, galera. E é cheio de protocolos de segurança para impedir empresas inescrupulosas de agirem extraoficialmente. Imagina você que você tem um laboratório que tem uma medicação, né, um remédio, para tratar, né, de cavalos com carrapatos. Então o remédio faz efeito contra os carrapatos. E aí, de repente, eles querem fazer testes em humanos. Lógico que o Comitê Internacional Médico, né, por protocolos éticos, não vai permitir que você faça, né, a administração desse remédio livremente em humanos. Mas aqui no Brasil, meio que estava liberado. Então, remédios nessas condições alternativas, muitos laboratórios começaram a usar cobaias humanas, né, que não sabiam da sua própria condição de cobaia, e testaram essas medicações, porque a galera estava morrendo de Covid à torta e à direita, então tinha muito, né, material de pesquisa, muito voluntário, involuntário, né, tinha incentivo do governo, né, que ajudava, né, até a propagar essas pesquisas alternativas, ou seja, não tinha pelo menos fiscalização sobre o processo. Esses grandes laboratórios, né, acabam promovendo essas pesquisas de maneira extraoficial, a gente sabe. Em países do submundo aí, né, na América Latina ou na África, eles fazem pesquisas das mais diversas, com os componentes químicos mais diversos em seres humanos. Mas isso não é oficial. Tá? Muita gente morre, muita gente é sacrificada, né, mas é gente descartável na visão dos laboratórios e da máfia da indústria farmacêutica internacional. Mas oficialmente, né, é um processo muito caro, é muito custoso, exige muito investimento. E é muito demorado. O que aconteceu no Brasil é que tudo isso foi liberado durante essa pandemia agora. Então a gente vai acabar descobrindo outros processos semelhantes, né, como o caso da Prevent Senior e o agora revelado da proxalutamida. Proxalutamida, galera, é um remédio que produz uma alteração hormonal que serve para combater o câncer. Aí o idiota pensa, se combate o câncer, deve combater, né, o tal do vírus. Aquela lógica idiota, né, de Bolsonaro. Se mata um piolho, que é um bicho daquele tamanho, como não vai matar um vírus? É aquela lógica de pensar que, bom, se você pegar o vírus e colocar dentro de um micro-ondas, ele morre. Por que não colocar a pessoa doente no micro-ondas? Que aí o vírus também vai morrer, concorda? Gente louca, cara, gente maluca. Então, inventaram que essa proxalutamida poderia, né, ser uma alternativa na cura do Covid. Eu acho que faz parte dessas pesquisas. Eles nunca iam obter autorização para fazer pesquisa em larga escala com cobaias humanas. E eles iam ter que gastar muita grana e ia demorar muito tempo esse processo. Aproveitaram a pandemia e fizeram extraoficialmente, de maneira criminosa lá, escondida. E aí é só fraudar os atestados de óbito, né, molhar a mão ali do governo, o governo até faz propaganda do seu remédio e dá tudo certo. Então vieram com esse remédio de câncer para tentar tratar a Covid. Não funciona, foi comprovado cientificamente, pelo menos até agora, né? E entre os efeitos colaterais dessa proxalutamida, você tem lá a perda de libido, ou seja, a pessoa brocha quando tem contato com essa medicação. Né? E aí condiz muito com a condição do Bozo, o Bolsonaro. Se a gente observar o perfil do Bolsonaro, ele claramente é aquele tiozão que não come ninguém, tá? A gente sabe. É aquele tipo de senhor já de idade, né, que fica exibindo esposa nova que ele contrata justamente, né, para se achar o macho ainda, e que se tiver uma competição real com outros machos, ele vai ficar para trás. O próprio perfil dele indica isso. Sabe? É um cara mais acabado, é um cara possivelmente broxa pela idade, né, e outras condições, né, de efeitos colaterais de medicação que talvez ele venha a estar usando. Então é difícil, né? Esses caras contratam
né, essas esposas lindas, maravilhosas, para ficar exibindo para os amigos para dizer que não é broxa. Mas você vai ver que esse cara é tão preocupado, ele é tão complexado com esse tema, geralmente acontece isso no subconsciente, né, das pessoas, a pessoa que tem muito medo de alguma coisa, ela acaba refletindo isso nas suas atitudes, né? Você vai ver que o próprio Bolsonaro ele tem alguns comentários suspeitos, não? Ele vai falar que é imorrível, né? O cara que tem câncer tem medo de morrer. O Bolsonaro sempre falou em alguns comentários, entre piadinhas e risadinhas toscas, que ele é imbrochável. Entendeu? O subconsciente agindo ali. Ele já falou que é incomível, né? E outras piadas toscas que a gente já escutou. E de onde que o Bolsonaro tirou essas ideias? Por que ele é tão complexado com esse tema? O tema da homossexualidade do Bolsonaro é outro fato que a gente pode abordar em outro momento. Eu acho que ele é louco, é inimputável, ele tem algum problema mental, algum trauma que, né, afeta a condição normal dele. Mas essa questão da proxalutamida, por que ele falou da proxalutamida? Que é um remédio de combate câncer e deixa a pessoa broxa. Você viu que o subconsciente do Bolsonaro trabalha muito essa questão do broxa, né? O perfil dele indica muito que ele é broxa, né? Mas por quê? O Bolsonaro é um cara anti-ciência, correto? Ele é um cara burro. Então não é um cara que vai saber, estudando sobre remédios, que esse remédio pode ter algum tipo de indicação ou suspeita de funcionar contra a Covid. Alguém disse isso para ele. Ou ele teve algum tipo de contato com essa medicação, né, que possa ter estimulado ele a achar que também curasse, né, o Covid. Né? Eu sempre penso que esses caras como o Bolsonaro estão ganhando dinheiro por fora. Tá? Vamos indicar o remédio aqui, mesmo que não funciona, né? Melhor ainda se não funcionar, né? Porque aí eu ganho mais dinheiro ainda. Então os laboratórios pagam para ele ficar fazendo propaganda de cloroquina, ivermectina, ou ficar falando de proxalutamida sem nenhum tipo de, né, fato que apoie que funciona esses remédios aí. Então eu sempre imagino que os grandes laboratórios, as empresas, estão pagando para ele falar sobre esses remédios. Mas, cara, eu acho que vai um pouco além, no caso da proxalutamida, né, desse negócio de só propaganda, né, com recompensa financeira. O perfil do Bolsonaro, ele lembra muito, né, se você observar, ele é um branco, mas mestiço, né, uma ascendência europeia, mas que se misturou com a raça mestiça brasileira. Né, ele tem uma idade, né, que já enquadra bem no perfil daqueles que podem estar sofrendo com algum tipo de câncer, geralmente câncer de próstata, né? E aí você vai ver a parte do imorrível e a parte do imbrochável. Porque alguns dos remédios, no caso a proxalutamida, pode estar relacionado a um tratamento de câncer, de pessoas com esse perfil do Bolsonaro. A gente já suspeitou em momentos passados que o Bolsonaro tinha câncer do intestino. Eu suspeito que todo aquele processo da fakeada, né, foi para ocultar, né, durante a campanha que ele tinha que operar de um câncer, era um câncer, né, delicado, né, e aí inventaram que ele fez a cirurgia, mas foi por conta da fakeada e não do câncer, porque é pegar mal para um candidato, né, que paga de super-herói e está morrendo de câncer aí. Então existia essa suspeita de que ele poderia morrer, poderia afetar a sua campanha. E aí eles reverteram a situação, inventando a fakeada, criando a vítima, que não precisava participar dos debates, né, e que sobreviveu como um herói. Né? Mas poderia explicar, por exemplo, se o Bolsonaro estivesse com câncer, né, o contato dele com esse remédio, a proxalutamida, poderia ter, né, sido indicado para ele. E aí ele viu que talvez ajudou ele no combate a um câncer, e aí ele achou que também pode ser usado, por exemplo, nesse caso do Covid-19. Lembra que eu falei que a mente desses caras é muito limitada, né, a lógica deles não funciona normalmente? Né? Perceba que o Bolsonaro, desde que ele começou, né, a aparecer aí em destaque como presidente ou um candidato, ele já passou por diversos processos, até regulares, de internação médica, né, intervenções médicas. Passou por procedimento estético, o Bolsonaro, né, até vasectomia ele fez, ele passou mal e já foi internado, né, tava com gases outro dia aí, né, tava passando por uma suspeita de ter que fazer uma nova cirurgia, já voltou para a mesa de cirurgia acho que 3 vezes desde que foi alçado a presidente. Né, ele inclusive se nega a revelar os seus exames de sangue, no caso do Covid, onde tinha uma suspeita que ele havia sido contaminado, e ele não quis mostrar o teste negativo de contato com o Covid dele. Talvez porque ele ia ter que revelar um exame de sangue que poderia, para pessoas, né, que trabalham na área, indicar com algumas alterações, alguns compostos químicos do sangue dessa pessoa, saber que ele tinha uma alteração que indicava possível câncer ou um possível tratamento do câncer. Então ele prefere manter em sigilo,
né, todo o seu prontuário médico, né, porque senão a galera vai descobrir o que realmente ele tem, ou o processo pelo qual passou. E aí, galera, faz muito sentido pra mim, né, de onde o Bolsonaro tirou essa ideia da proxalutamida. E lógico que os laboratórios envolvidos se aproveitaram, né, tanto, né, dessa burrice gananciosa do Bolsonaro, como da situação da pandemia no Brasil, que deu para fazer o que quiseram aqui no Brasil. Pesquisas irregulares, sem controle, né, com cobaias humanas, fraudando atestado de óbito, escondendo seus crimes, ganhando dinheiro com remédio falso. Foi uma farra no Brasil durante a pandemia. Mas a proxalutamida, cara, remédio para tratar câncer que deixa a pessoa broxa, consequentemente complexada, que fica toda hora falando sobre isso, né, como caso imbrochável ou incomível. E que também é indicado para pessoas nas condições e no perfil do Bolsonaro. E que já existe essa suspeita de que o Bolsonaro tenha tido câncer em algum momento nesses últimos meses, e que a fakeada foi nada mais que uma forma de esconder, né, a sua condição de câncer, de doente. Então, cara, eu não sei. Vamos aguardar mais? Não sei, né? Daqui a pouco surge um novo escândalo aí com uma nova medicação, com novas cobaias humanas, novo número de mortes, né, e o Bolsonaro pregando lá. Vai saber se esse ozônio retal também não é um laboratório querendo testar ozônio em humanos, né? E logicamente que o Comitê Médico Internacional não vai permitir, a OMS não vai liberar um aval para isso, e aí os caras aproveitaram para falar que cura Covid, vamos injetar na pessoa aí, e fazer um controle de pesquisa com essas cobaias. Lógico que eles sabem que não cura Covid, mas pode ter algum tipo de outras reações em humanos que eles queriam, né, aproveitar na sua pesquisa. Entendeu? Valeu.